Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Nossa convidada de hoje é a veterinária do IMA em Andradas, Luciana Figueiredo. Luciana, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Obrigada. Está acontecendo em todo o Brasil a campanha de vacinação contra a febre aftosa. É uma campanha que o produtor é obrigado a fazer a vacina, né? Sim, ele é obrigado a vacinar todos os animais do rebanho. Por quê? Por que essa campanha nesse período do ano? Então, a vacinação ela é realizada para que o animal não desenvolva doença. Essa doença ela é prejudicial aos animais, também ao homem. Ela causa um dano à saúde do animal bem grave, ele pode vir à morte e para o produtor também tem um risco. Quais animais devem ser vacinados? Na vacinação da etapa de maio, ela é sempre todo o rebanho. Independente da idade, o animal deve ser vacinado. Nessa vacina é só para bovinos? É para bovinos e para bubalinos. Se tiver algum criador com búfalos, eles também devem ser vacinados. Cavalo, cabra? Não, somente bovino. No caso, ele tem que prestar contas ao IMA, o produtor, né? Sim, ele faz a vacinação, compra a vacina, faz a vacinação e declara no IMA. Tem uma carta de declaração, junto com a nota fiscal de compra, ele vai ao escritório do IMA e declara a vacinação. E faz muitos anos que em Minas Gerais não registra um caso de febre aftosa. Sim, no estado de Minas tem mais de 20 anos que não tem nenhum caso. Isso é muito positivo, sinal que a vacinação está funcionando. No caso, se o produtor não fizer a vacina, ele tem sanções. Sim, ele vai levar uma multa, a multa é por cabeça, ser um pouco mais de R$80 por animal, se ele não vacinar e não declarar. Hoje o IMA ele conta com um cadastro que o produtor declara o número de animais. Então essa vacina comprada tem que ser para esse número de animais. Sim, ele compra a vacinação para suprir todo o rebanho que ele tem na propriedade. Se ele esqueceu de fazer a declaração depois do final da campanha, tem como ainda correr atrás? Tem sim. Quanto antes ele fizer, melhor. Mas esqueceu, terminou maio e não fez, vá ao IMA o mais rápido possível e realize a declaração da vacina. Hoje, você percebe que as pessoas aqui em Andradas estão procurando fazer a vacina? Sim, aqui em Andradas a gente tem tido um cumprimento muito bom da vacina, poucos inadimplentes, os produtores têm cumprido direitinho. Vocês fazem um trabalho de campo também, vocês acompanham alguns locais. Esse ano está tudo normal? Sim, a gente faz uma vacinação assistida em alguns produtores e sempre ocorre de maneira bem tranquila, mais correta. Hoje, o Brasil, para exportação, é essencial que não tenha um caso dessa doença, né? Caso apareça um caso, pode aí causar um grande transtorno aí para quem trabalha com gado de corte, né? Até mesmo leite, né? Sim, tem muitos países que eles são restritos a algumas doenças. A febre aftosa, ela entra nesses requisitos. Então, se houver um caso, é bem provável que um país não aceite nossa carne ou alguns derivados de leite. E um trabalho interessante também, como no Brasil há muitos anos não tem casos da febre aftosa, pode ocorrer um trabalho de diminuição da vacina, ou seja, alguns estados podem não ser mais obrigados a vacinar. Sim, o Brasil vem caminhando num processo para que não precise mais da vacina. Devagarzinho os estados vão cumprindo todos os requisitos para que não precise mais da vacina. Por um tempo determinado, se não tiver caso, começa o processo para que retire a vacinação. O Brasil está caminhando para que nos próximos anos seja retirada no país inteiro. É uma grande conquista isso, não ter casos? Uma grande conquista. Sinal de que os produtores têm cumprido com a função deles e o nosso trabalho também está sendo realizado de maneira correta. Se um produtor deixar de fazer a vacina e aparecer um caso, tudo isso é perdido? Sim, tudo isso é perdido. Se um caso aparecer, a gente retorna ao início. Também é aconselhado nesse mês de maio, quando se faz a vacinação contra a febre aftosa, a vacina da raiva, né? Ela não é obrigatória, mas é muito importante. Sim, a vacinação da raiva ela é muito importante. A raiva é uma doença muito perigosa. Ela leva o animal à morte. É uma doença que facilmente é transmitida para o homem. Então, o controle dela é muito importante. A vacinação conjunta com a aftosa facilita para o produtor. Prende os animais e de uma vez só faz 2 vacinações. Tivemos casos de raiva recentemente na região, não? Em Andradas ainda não tivemos grande surto, mas em Jacutinga tivemos um surto grande, então é bem importante que vacine em Andradas também. A doença é transmitida principalmente pelo morcego, que tem um raio bem extenso de voo, né? O morcego, ele pode picar numa propriedade aqui e 2, 3 cidades ele ainda vai andar e
pode prejudicar outros animais. Quais são as dúvidas mais frequentes que o produtor tem nessa época de campanha? Nessa época de campanha, quais animais ele deve vacinar? Agora em maio todos, no caso. Até quando ele pode declarar? O ideal é que declare até o final do mês, né? Até o dia 31. Ele tem que comprar a vacina e também tem que levar essa vacina de uma maneira adequada, né? Sim, o transporte da vacina é muito importante, que um transporte incorreto ele perde a viabilidade da vacina. A vacina, quando comprada, ela deve ser armazenada em caixa de isopor ou bolsa térmica coberto com gelo até chegar à propriedade e posteriormente colocado na geladeira. Não se deve colocar na porta da geladeira, sim no fundo da geladeira e manter até que a vacinação seja realizada. Durante a vacinação também, caixa de isopor coberta com gelo. Se virar água ou gelo, a vacina estraga. A vacina perde. O ideal é que o gelo continue conservando em estado sólido. Sobrou um pouco da vacina, posso deixar para fazer no outro dia? Ou ela perde a validade? Se a vacina estiver aberta, não utilizar. Utilizar o frasco inteiro. Se ela estiver fechada, manter na geladeira e pode terminar de fazer a vacinação no outro dia. Você espera aqui que todos os produtores de Andradas vacinem seu rebanho, vocês não tenham aí nenhuma multa a ser aplicada? Sim, a gente espera que tudo dê certo para a gente e para o produtor, que nenhuma penalidade seja efetuada. Tá joia. Luciano, eu agradeço a sua participação. Até a próxima oportunidade. Obrigada. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com a veterinária do IMA, Luciana Figueiredo.